Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma edição do X-Talk. Hoje tenho aqui o prazer, mais do que o prazer, a honra, o privilégio de estar junto com Felipe Faro, Head de CRM do Grupo Brivia, nosso especialista de CRM aqui do grupo, e Gabriel Gonçalves, que foi o nosso enviado especial à última edição do Google Next Cloud, que aconteceu em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos da América, em abril de 24. E além de, muita diversão, muita luz naquela cidade, aconteceu um papo muito interessante, um evento muito vibrante sobre tecnologia, promovido pelo Google. É um evento que o Google traz novidades, e este ano não poderia ser diferente, com grandes visões e grandes novidades do Google como um todo, e, obviamente, inteligência artificial sendo a grande temática, os grandes assuntos que percorreram os corredores, os palcos e as conversas no Google Next Cloud. O Gabriel vai nos trazer aqui, um pouco desta textura do que aconteceu de fato lá em Las Vegas. Algumas coisas, Gabriel? Tem coisas que ficam em Las Vegas, outras a gente pode trazer para o nosso público aqui, a gente quer falar bastante sobre isso com todos. Gabriel, seja bem-vindo ao X-Talk. Obrigado, Roberto. E como é que foi esse evento? E conta um pouco para a gente como é a dinâmica do Google Next Cloud, Nem todo mundo conhece esse evento, mas é um evento super importante. Sim. Olha, esse foi o primeiro ano que o evento ocorreu em Las Vegas, então houve uma mudança, na dinâmica do evento. O evento realmente ganhou uma proporção muito maior, e acho que, como todos esperavam, acho que todo mundo que foi para o evento foi com essa expectativa, que foi saber o que o Google estava cozinhando lá dentro, em termos de inteligência artificial, que todo mundo sabe que é o assunto do momento. E, assim, eu acho que quem foi com essa expectativa não ficou decepcionado. Assim. Tem muita coisa interessante cozinhando lá dentro. O evento, realmente, ele tem um foco muito maior em tecnologia, mas tudo que foi mostrado é muito aplicável. Então, assim, várias demos foram feitas. Para você ter uma ideia, o evento aconteceu num centro de convenções que é chamado Mandalay Bay, que é um dos principais hotéis lá de Las Vegas, o Mandalay. E aí tem um centro de convenções que ele é enorme. E aí, assim, diversas salas com diversas palestras acontecendo simultaneamente, então cada um fazia o seu roteirinho ali do que queria acompanhar, quais eram os assuntos mais interessantes. Eu ficava para um lado e para o outro ali, de uma sala para outra, para tentar pegar o máximo, Então, assim, muitos assuntos quentes, mas, assim, de novo, muito voltado para o mercado de tecnologia, mas muita coisa aplicável. E, assim, eu até conversei até com o Felipe aí antes da gente estar aqui agora, e a gente viu juntos que tem bastante aderência para o mercado de marketing também. Então, assim, muitos produtos ali foram apresentados com esse viés de aplicação no dia a dia, para mídia, para CRM, para e-commerce. Então, a gente destrinchou aqui e separou os principais tópicos que a gente entende que tem aderência para o nosso mercado aqui, mas, de novo, tudo é muito acelerado por inteligência artificial, porque, de fato, ficou claro que o Google quer se posicionar como líder aí nessa brincadeira. Então, é por aí. Muito bom, muito bom. O Google, que, de certa forma, tem investido muito, acho que é uma das empresas que mais investiu em inteligência artificial na história, mas que, para mercado, estava demorando um pouquinho. A OpenAI veio, em 2022 e lançou o ChatGPT 4, e parecia que o Google ainda estava ficando para trás aí, com relação a isso, mas agora começa a lançar suas plataformas, começa a mostrar todo o investimento que ele fez historicamente com o IA, está trazendo isso, o Gemini, uma nova versão do Gemini que vem, de certa forma, a apoiar bastante. Felipe, bem-vindo. Acho que é a sua primeira participação aqui conosco também, Estreando. Primeira. Estreando, espero que a gente traga aí um conteúdo bacana aí para o pessoal. A gente tentou fazer essa quebra ali entre o que é
tirar um pouco do techniquez aqui e trazer uma aplicação aqui para o nosso dia a dia, de como que a gente consegue gerar negócios. Quando a gente fala de inteligência artificial, tem muita gente ainda falando muito no teórico e esquecendo aqui de coisas práticas que a gente tem para aplicar desde já. Vai ser um pouco do nosso foco aqui, menos ciência de foguete, mas como que a gente consegue trazer ganhos para o nosso dia a dia, tá? Legal, legal. Eu acho que abrindo um pouco sobre isso, né, sobre na prática, então, o que toda essa discussão, todas as apresentações, tanto de ferramenta, né, de tecnologia, como é que isso se viabiliza para quem tem a responsabilidade de conectar a empresa, a marca, com seus públicos, né? E eu acho que quando a gente está falando sobre isso, o insumo base para poder fazer, para viabilizar qualquer entrega personalizada, qualquer plataforma, é dados, né? E esse insumo, eu acho que vem sendo um dos pilares, a organização, a integração desses dados, né, Gabriel? Certamente. Até fazendo uma ponte aí com um ponto que você falou agora há pouco. Você mencionou a OpenAI, né? E, de fato, a OpenAI, ela abriu para o mercado muito antes ali a possibilidade de você ter um modelo interativo, né, conversacional, um modelo de linguagem que você interage com ele diretamente. E o Google abriu também com o Gemini, mas ficou claro que o Google quer dar uma direção um pouco diferente para as aplicações desse modelo. A impressão que fica é que a ideia é: vamos trazer inteligência artificial para as nossas ferramentas, vamos dar um boost nelas, e assim, todas elas eventualmente estarão tunadas, digamos assim, com o Gemini, de uma forma que você possa interagir com o Gemini, mas você tem um retorno, um entregável dentro da ferramenta, né? E não só um retorno textual. Você consegue ver a coisa acontecer mediante a sua requisição, mediante o seu prompt ali de texto. E isso, claro, se aplica a todos os pontos que a gente vai falar aqui. A ideia, de fato, é que isso entre em todos os serviços cloud, mas a gente começa por esse ponto que você menciona aí dos dados, né? Dois serviços que funcionam sinergicamente e que vêm sendo acelerados por essa entrada da inteligência generativa, da inteligência artificial generativa, que são o Dataflow e o Integration Platform, né? O Google, ele oferece a possibilidade de você, diante de requisições de texto agora, desenhar fluxos de extração, de ETL, né, vamos dizer, extração, tratamento e carregamento desses dados. E aí, a partir do momento que esse fluxo está desenhado a partir das suas requisições, você consegue, com o Integration Platform, ainda que os dados sejam de fontes distintas e de naturezas distintas, mesmo que não se conversem em formato, você consegue, com inteligência artificial, ter um processamento desses dados e criar uma base que faça sentido, onde você consegue visualizar os dados, de novo, ainda que de formatos distintos, eles conseguem, a partir daquele momento, se conversar, e você passa a ter uma base que faz sentido para poder trabalhar em cima dela. Então, você consegue extrair e você consegue ter um processamento inicial de uma forma que faça sentido para você, acelerado por inteligência artificial em cima ali das suas requisições de texto. Então, a inteligência acontece aí como sendo o arquiteto, o engenheiro de dados, que teoricamente estaria fazendo esse tratamento, essa integração de uma forma, né, dados que não são da mesma estrutura, fazendo com que eles façam sentido e entreguem algum tipo de informação mais qualificada, é isso? Isso aí. E aí, esse profissional, ele passa a ter um papel muito mais estratégico. Ele não precisa ficar tão focado no operacional. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o output que ele quer da ferramenta, mas ele agora tem um assistente muito poderoso ali para poder acelerar esse processo manual que ele antes teria que fazer. Felipe, traz um pouco aí, além dessa visão que no primeiro momento parece uma visão mais operacional, no sentido de ganho de eficiência, né, de fazer com que profissionais sejam amplificados pelo uso da inteligência artificial. Como é que isso fica na prática? Quais são os ganhos para o negócio nesse sentido? Sim, eu acho que o primeiro grande ganho aqui está na extração, né? Trazer esse dado para dentro, né? Que a gente tem dificuldade hoje na prática, né? Muitas vezes a gente chega em algumas empresas onde
a gente não tem integrado, por exemplo, o dado da URA, do call center ali do cliente, que é um tipo de dado muito mais difícil da gente consumir, ou melhor, é um dado menos estruturado. Puta, vou precisar integrar com aquele sistema que foi customizado pela minha célula de atendimento. Ah, no final eles alimentam um Excel, ele não está muito bem estruturado, ele não conversa com o meu banco de dados e a gente esquece essa fonte de dado. Poxa, a gente está esquecendo uma fonte de dado onde o cliente está ligando para a empresa, falando o que ele quer, e isso gera um custo violento para as empresas ali. Como que eu estou negligenciando esse dado hoje? Eu estou negligenciando por uma dificuldade operacional, né? Então, ao mesmo tempo que, estou resolvendo uma questão operacional? Sim, estou. Mas olha o tamanho desse leque, né? Da gente não ter essa informação dentro da nossa visão, dessa visão holística do cliente, né? Então eu estou falando ali sobre eu captar de mais fontes de dados que hoje eu não consigo conversar. Uma está no SQL, a outra é não SQL, essa daqui eu vou precisar fazer uma chamada em Python, vou precisar contratar um outro profissional. Cara, a partir disso a gente começa a ter uma agilidade, uma resolução muito mais rápida na integração e na extração desses dados, e via AI até na manipulação desses dados. O que antes eu tinha que fazer 10 linhas de código, o BigQuery já ajudou a gente pra caramba, mas o que eram 10 linhas de código, às vezes vai ser uma frase aqui para a gente fazer um cruzamento, uma análise bem completa, né? Então, no primeiro momento, nós estamos tirando como dados de uma região de sombra, ou seja, esses dados nem eram tratados hoje devido à sua dificuldade, às vezes até a sua percepção de valor, né, do custo operacional, do investimento que é necessário para tratar esse dado perante uma percepção de valor pequena, mas que na realidade tem uma riqueza muito grande. Então, estou falando ali de atendimento, as pessoas estão reclamando, estão investindo tempo delas para entrar em contato com a empresa buscando algum tipo de solução, e aquela solução é rica para negócio. No canal mais caro que a gente tem, né? De todos os canais que a gente tem de interação, é o mais caro, como que a gente não tá olhando. Isso foi só um exemplo do que a gente vê na prática, né? Mas quando a gente vai para dados de chatbot, por exemplo, isso é outra coisa que a gente está vendo de um monte ali. Ah, não, mas da forma como eu customizei meu chatbot, a API dele não conversa com o meu banco de dados, isso vai para um silozinho da minha área de central de atendimento. Caramba, gente, é sobre o consumidor, é um só, né, Gabi? Isso aí. E eu acho que vale complementar nesse ponto que tudo isso que a gente está falando foi viabilizado recentemente por uma feature específica que o Google incorporou lá no Vertex, que é o modelo de linguagem mãe, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem o Gemini como uma interface interativa, mas por trás existe o Vertex, que é maior ainda, e o Vertex eles incorporaram ao Vertex, né? Essa feature que eles chamaram multimodal ou multimodal, né? Que é exatamente o que permite esse processamento de dados de formatos distintos, né? Então, como o Fih falou, uma gravação, você tem um áudio. Esse áudio ele pode ser convertido em texto e depois esse texto pode ser processado junto com outros textos. Pode processar um vídeo, pode processar uma imagem. Então, essa feature multimodal do Vertex AI, que é acessada ali no console, né, do Google Cloud, que está, nesse momento agora, tunando, né, essas duas ferramentas que a gente mencionou aí, o Cloud Integration Platform e até mesmo o Dataflow, embora no caso do Dataflow seja mais um request de texto mesmo, no caso do Integration Platform, com essa feature, tunando ali a atuação da ferramenta, você consegue processar essas fontes de dados que não se conversam em formato, mas aí você consegue fazer um caldo disso que faz sentido. Então, é tudo graças a essa feature que foi muito falada também, assim, durante o evento. Então, nós estamos falando, e aí eu acho que você comentou isso no início, né, de que, ao contrário da OpenAI, não é um lançamento de um produto novo, né, é a incorporação de funcionalidades em produtos já conhecidos no mercado. Exatamente. Ou seja, é um AI first para produtos, né, ou um AI oriented para esses produtos que... Então, não há uma ruptura, digamos assim, de aprendizado de um produto novo. São produtos que já estão sendo aplicados, utilizados e que ganham um boost com relação às funcionalidades com o uso de inteligência artificial. Exatamente. Assim, essa parece ser a ideia do Google, né, para se posicionar nesse cenário. Parece uma ideia inteligente, né, porque
Claro, ele vai disponibilizar a interface conversacional, a lá ChatGPT também, mas com esse boost nos produtos, assim, parece um diferencial bem interessante de se posicionar. Muito bom, muito bom. Mas não para por aí, né? Então vamos lá, sessão para integração, uma parte bem básica, como vocês falaram de ETL, que eu acho que é o início de qualquer estratégia, né, data-driven, é conseguir, né, extrair esses dados, tratar esses dados, carregar esses dados nos lugares certos e, de certa forma, comparar, analisar isso, tornar esses dados acessíveis em todos os seus aspectos dessa palavra, mas também tem um foco em produtividade, né, com automação de fluxos, com, né, simplificação do trabalho ao longo desse tempo, né? Totalmente, cara. Eu acho que conecta um pouco do que a gente está falando nesse primeiro tópico aqui, né, dessa primeira entrada dos dados, mas para a gente garantir essa eficiência ao longo do processo, a gente precisa ter esses fluxos organizados. Por quê? O grande ganho aqui é o output da inteligência, o que a gente consegue extrair de toda essa inteligência de dados, ele pode alimentar toda a empresa. Pode alimentar o time de produtos, o time de engenharia, o time de tecnologia, o time comercial e assim por diante. Então, eu preciso ter não só um processo automatizado para esses dados caírem para dentro do nosso ambiente, do cloud aqui, mas que eu também ali, depois que eu fizer os cruzamentos, eu consiga entregar para cada área a informação necessária para ela. Então, por exemplo, aqui, nesses processos aqui, a gente criou um modelo de churn, por exemplo. Eu preciso que esse modelo de propensão a churn caia na mesa do nosso farmer, por exemplo, que faz a tratativa com os clientes. Então, eu consigo, dentro do ambiente, automatizar que ele vai ter um arquivo aqui, onde ele vai ali, todo dia eu atualizo esse arquivo, o time comercial pega esse arquivo e sobe, por exemplo, na plataforma que ele usa, sei lá, uma MeTime da vida que ele usa ali para fazer as tratativas dele comercial. A gente consegue disponibilizar isso por área, entregando ali a informação correta para a área certa ali, numa visão automatizada real-time, diária ali, e de fácil acesso para múltiplas áreas. Do time de uma área digital até um time de campo ali, quando a gente está falando sobre uma perda de cliente ou uma propensão ao upsell, um cross-sell ali onde a gente vai ativar esse cliente. Então é essa eficiência na automação, não só para a eficiência operacional da manipulação desses dados em si, mas também de como a gente disponibiliza de forma rápida, instantânea, isso para outras áreas e até outras empresas. A gente tem um exemplo aqui dentro de casa, onde a gente atua um cliente de setor de energia, uma empresa do grupo está fazendo a operação de mídia e a Pepper está fazendo toda a operação de CRM, inteligência de dados. Cara, o CRM é a estratégia de relacionamento com o consumidor, isso não é um disparo de e-mail marketing, é entregar o meu conteúdo, a minha estratégia, onde quer que o cliente esteja. E isso passa por mídia também. Então, até por ter uma facilidade de duas empresas do grupo, a gente tem uma integração na atuação dentro desse cliente, onde todos os clusters que a gente gera dentro do nosso cloud, eu não só ativo as minhas réguas de e-mail marketing, SMS, como eu também gero essas bases para serem impactadas via mídia na operação, né? Então, essa disponibilização da informação rápida para outras áreas ou até outras empresas ali gera uma eficiência não só operacional, mas de resultado de negócio também, tá? Perfeito. E aí, complementando o FI, né? Tudo isso que ele exemplificou agora, dentro de uma perspectiva, né, de tecnologia ali no contexto do Google, isso é viabilizado por essa entrada do Gemini ali dentro do BigQuery. Então, na plataforma BigQuery, uma vez que a sua base existe, né, uma vez que você já passou por esse processo de ETL e a sua base existe ali no BigQuery, você consegue fazer inúmeros recortes nela, você consegue tratar ela, você consegue segmentar da forma que você quiser, com requests de texto, com prompts, né? E aí, a partir desse momento, você começa a identificar tendências, correlações, gerar novas segmentações, no caso, né, de CRM, você consegue tudo isso com prompts de texto. E, claro, você consegue disponibilizar isso, como o Fih falou, para outras equipes dentro da empresa, através de arquivos ali com as ferramentas do Google Workspace. Você consegue, gera um doc, gera um sheets ali, com isso você já joga para um outro produto que também existe no cloud, né, que está ali
no contexto do workspace, mas com isso você disponibiliza para o resto do time, que é uma forma fácil de fazer, né? Mas, assim, tudo isso é viabilizado também por essa entrada do Gemini, da interação com o Gemini, no contexto do BigQuery. E até mesmo visualizações rápidas de dados, que isso é uma novidade também que foi bastante falada, assim, porque você não precisa chegar ao Looker Studio, que é a ferramenta do Google, né, para dashboards, para poder ter uma visualização de dados. Às vezes você quer uma visualização rápida, você quer identificar uma tendência, que é uma curva de tendência, quer identificar uma correlação ali entre dois indicadores, você pode fazer um request de texto e ele vai trazer para você essa visualização de uma forma rápida, em cima desses recortes que você já estava fazendo ali na sua base. Então, isso é um ganho de agilidade, né, um ganho de produtividade, e também, como o Fih falou, isso gera insumos para outras unidades de negócio ali da empresa de uma forma rápida. Muito bom, mas deixa eu fazer um parênteses aqui, fazer uma pergunta, né? A gente está falando sobre inteligência artificial, tá falando sobre bases de dados, está falando sobre BigQuery, está falando sobre prompt. Um papo um pouco técnico, né? Estamos falando aqui de uma questão técnica, assim, mas o quanto que isso está acessível, está democratizado aí, Gabriel? O que tu percebeu do quanto que o Google está evoluindo para democratizar isso para áreas menos técnicas, para que lá na ponta do marketing, na ponta de quem está pilotando, de certa forma, as iniciativas de comunicação, ter acesso a isso, ou depende ainda de 2 layers de uma equipe técnica por trás para operar essas ferramentas? Olha, eu entendo que o ChatGPT fez esse trabalho já de educar. Assim, você teve a gente teve aí um ano para trás, né, de muita interação com o ChatGPT, onde a gente se acostumou, né, a interagir com modelos de linguagem natural ali, se acostumou a trabalhar com prompts, né, com requests textuais. Acho que agora é você transportar isso para o cenário das ferramentas. Você já conhece as ferramentas, você sabe quais são os entregáveis, os outputs que você quer. A diferença é que agora você vai gastar menos tempo na execução e você vai poder contar com esse assistente, né, vamos chamar assim, mas a interação vai se dar de forma textual, como já vinha sendo feito ali no ChatGPT e no Gemini também. Agora o Gemini, ele existe no contexto das ferramentas. Então, é uma interação simplificada também por prompt de texto. E a lógica, assim, eu leigo, tá? Eu não sou um cara técnico, que eu acho que eu sou o menos técnico da nossa conversa de hoje, assim. E, né, eu consigo pilotar essas ferramentas ainda estão complexas. Como é que você percebe essa evolução? Porque nós estamos falando aqui de ganho operacional, estou falando de automação, mas o quanto que isso torna também, né, a ferramenta mais acessível para a ponta, assim, para quem vai tomar a decisão, para quem, de certa forma, tem a relação com o cliente como responsabilidade. Acho que eu puxar um pouco aqui, Gabi. Eu tenho uma visão assim, Ribas, que eu acho que tem uma curva de aprendizado a ser feito. Assim, acho que quando a gente fala sobre AI, eu acho que concordo com o Gabriel. Acho que o ChatGPT ele vem quebrando um pouco ali do tipo, cara, isso aqui não é ciência de foguete, tem aplicação prática para o nosso dia a dia. Assim, eu mesmo estou usando em muitas coisas do dia a dia e estou cada vez ficando melhor assim de como usar a ferramenta, porque tem que saber usar. Acho que esse é um recado importante para dar. Assim, não adianta entrar no chat GPT ou um Gemini da vida ou qualquer que seja a inteligência e a gente usar ele como se fosse um Google. Não é sobre isso, sabe? Então, até a forma como a gente pede, a forma como a gente pergunta, acho que a gente precisa aprender e evoluir. Eu mesmo estou aprendendo e evoluindo todos os dias. Eu acho que é uma tendência natural. Concordo com o Gabriel que o ChatGPT acelerou um pouco disso, assim, a familiaridade com a inteligência artificial. Porém, quando a gente fala sobre cloud, eu acho que ainda tem uma necessidade técnica, principalmente numa primeira camada, não sei se o Gabriel concorda comigo, mas que a gente chama de foundations ali, sabe? Da gente preparar o ambiente para beber da fonte. Uma vez esse ambiente ligado, plugado e entregue ali, ele é relativamente simples da gente fazer uma manutenção e beber dessa fonte no dia a dia. Mas tem uma primeira camada ali que sim, precisa de um entendimento técnico ali, para saber usar esse software diferente. Por que eu estou usando o
o data flow aqui e não estou usando o integrador de plataforma nesse pedaço? Ou por que eu não estou usando o BigQuery para tudo? Porque o BigQuery, se você forçar a mão, ele faz um pouco de tudo ali também. Então tem um primeiro olhar, eu acho que de quem for liderar esse projeto dentro das companhias, Ribas, eu acho que ele tem que ter um conhecimento técnico, sim. Ainda não está pronto para o marketing acessar e montar sozinho e sair pilotando. É um projeto Martech de verdade, aqui envolve um lado técnico, mas também não adianta o lado técnico sozinho, senão ele vai preparar um ambiente que não vai ser frutífero para a área de negócio, assim. E aí a gente volta para um problema que a gente discute muito internamente, né? Como as empresas ainda estão ciladas dentro das áreas e a gente, né, enquanto parceiro dessas empresas, a gente acaba tentando ser essa cola, né, entre o time técnico e o time de negócio. Isso é um pouco de como a Brivia se posiciona por uma resposta de como o mercado ainda está organizado, né? Então, acho que sim, é um projeto que ele entra numa camada técnica num primeiro momento, mas já olhando para onde eu vou entregar no negócio, e no negócio eu também tenho que dar um olhar ali para o técnico, porque às vezes eu posso melhorar os meus foundations para tirar mais extração de negócio, tá? Então, acho que ainda tem respondendo objetivamente, ainda tem uma curvinha de aprendizado para o negócio, não sai pilotando sozinho, pro próprio cara sozinho, não, ainda é um projeto Martech na veia, assim, sabe? Mas cada vez mais mastigado, eu diria. E aí eu acho que a gente entra numa outra etapa da nossa conversa aqui, que assim, não, legal, deu para entender que aqui, nessa parte de fundação, os foundations, como vocês estão chamando, né, temos ganhos significativos, né, de automação, de integração, né, mas como é que esses ganhos do uso, eles refletem naquilo que é, muitas vezes, a dor do marketing, a dor de comunicação, que é como que eu entrego valor na ponta, personalização, como é que eu mensuro o meu retorno sobre o investimento, e aí eu acho que a gente também, isso permite, com essa ganho de eficiência nos bastidores, permite que novas possibilidades sejam viáveis, e aí eu acho que a gente consegue dar esse salto de personalização e retorno de investimento, né? Cara, acho que o Gabi puxou um ponto importante até de algumas soluções aí sobre o report nativo até dentro do BQ. Eu vou deixar esse ponto aí com ele para ele debater um pouco mais. Vou falar de uma camada anterior, né? Um pouco continuando do tópico que eu estava falando, mas evoluindo para um conceito aqui, que é o conceito de CDP, né? Cara, a gente está muito acostumado aqui, aí falando bem de CRM, né? Com aquele velho CRM, né, onde as empresas olham ali os dados transacionais daquele cliente. Quando esse cliente comprou comigo, quanto ele gastou, com que frequência ele compra, quando foi a última vez que ele comprou, o RFV ali tradicional, né? E ao longo dos últimos 5, 10 anos, a gente vem ali num discurso de, vamos olhar outros dados, vamos fortalecer o first party, o fim dos cookies no Google, como a gente precisa ter mais poder sobre os nossos dados proprietários. Beleza, a gente caminhou um pouco, acho que as empresas evoluíram um pouco nesse cenário, não é mais só sobre o quanto o cara gasta, deixa eu ver o NPS desse cliente, o nível de satisfação, a experiência dele, mas agora a gente está num outro layer aqui de competição, assim, que é a gente ter o boom do digital, assim como um todo, e a gente tem não só muito mais volume de dados, mas diferentes tipos de dados, como a gente falou no começo da conversa. A gente tem que absorver e consumir dados de layouts completamente diferentes, dados dados textuais, dados de voz, dados de imagem agora também, né? Qual criativo está performando melhor aí na minha campanha? E aí a gente vai para um conceito de CDP. Um conceito de CDP é o que eu falo de novo, sem o techniquez, o que é na prática, né? Cara, para mim, um digital CRM ali, uma visão muito mais holística desse nosso consumidor, onde eu trago a visão dos dados transacionais, mas começo a plugar outras fontes de dados, comportamento de navegação no meu site, o que esse cliente está falando nas redes sociais, o saque que ele está reclamando aqui, fazendo algum tipo de reclamação conosco. Integro tudo isso aqui dentro do conceito de CDP. O que é o CDP, né? Customer Data Platform. Então, tudo que for referente ao customer, ao cliente, tem que estar dentro dessa visão, todo tipo de dado. E aí a gente passa a ter uma visão muito mais holística desse cliente, e aí as nossas possibilidades de segmentação, elas ficam muito maiores, por 2 motivos. Primeiro, eu tenho mais dados para cruzar, então eu começo a clusterizar outros tipos de dados aqui no meio dessa minha máquina, e também por conta do que a gente falou, da agilidade no processo de consumir esses dados, e a inteligência artificial nos ajudando a entender
qual variável está ajudando na performance sim ou não daquilo. Então, esse conceito eu acho que as empresas precisam evoluir, assim. Eu acho que quando você fala de e-commerce ou empresas que têm uma necessidade do digital importante, hoje eu acho que isso é uma vantagem. Amanhã, se a gente não tiver isso, assim, com um pouquinho de dramaticidade, mas não muito, a gente está morto perante os concorrentes, assim. Então, acho que esse é um pouco do recado final quando a gente fala do por que ir para um cloud, ou por que a gente precisa de mais dados, integrar mais dados de diferentes fontes e assim por diante. E isso passa também por uma medição aí desse ROI, desses nossos resultados, né, Gabi? Exato. Eu acho que assim, nesse caso aqui, o meu complemento ele vai ser um pouco mais rápido, até para não ficar redundante, porque o entregável da inteligência artificial, ele acaba sendo parecido com outros que a gente já falou aqui, mas trazendo para o contexto do profissional de marketing, que foi o que o Ribas puxou aí agora, eu acho que o grande ganho está no insight. Você consegue acelerar o insight com inteligência artificial, a partir do momento que você tem a sua base, você quer entender padrões comportamentais, você quer ter um ponto de partida para agir, para executar seja a sua mudança de rota de uma campanha, seja o começo de uma campanha, você consegue ter insights rápidos, extraídos pela inteligência artificial e entregues para você de uma forma simplificada, em texto ali. Então, acho que esse seria o grande ganho, pensando aqui, né, em produto Google aplicado para o dia a dia do profissional de marketing. Sem dúvida, a geração de insights com o AI é o grande pulo do gato aqui nesse cenário. Porque com essa possibilidade, voltando ao exemplo da URA, né, que o Felipe trouxe ali, como eu tenho hoje a capacidade de processar num volume muito grande de mensagens, né, de conversas na URA, que são um dado desestruturado no primeiro momento, porque está falando de voz, né, não tem texto ali, e quando eu uso a inteligência artificial para fazer isso em alta escala, eu consigo transformar aquele dado em um dado estruturado para que eu possa utilizar. E aí eu vou extrair dessa informação, desse dado, muita textura, muita capacidade de personalização, como, por exemplo, sotaque. Eu vou conseguir identificar o sotaque de cada um, o quanto regional é aquela pessoa que está interagindo comigo. A linguagem, o quanto que ele usa de gíria, o quanto que ele usa de uma linguagem mais formal, isso tudo me ajuda a entender mais do comportamento desse meu cliente, que tem a ver com essa questão que o Felipe estava trazendo, de que não é só RFV, né, essência, frequência e valor. Quanto que ele gasta, quando que ele gasta, né, e com que frequência ele gasta. Mas sim toda a parte de comportamental desse cliente, que aí, de verdade, a gente está fazendo aquilo que é básico, né, e importante do CRM, que é entregar a personalização, que começa a se tornar mais viável, porque até hoje a busca da personalização, ela parece uma busca utópica, né, porque a gente tenta personalizar, mas a gente nunca consegue personalizar, a gente clusteriza, a gente transforma grupos em grupos semelhantes, o famoso lookalike, e aí a gente entrega uma personalização até um nível de camada. Aqui eu estou entendendo que essa capacidade de processamento que a gente estava falando no início, de diferentes tipos de dados, uma velocidade muito maior, dados, de certa forma, que não precisam mais ter um tratamento, que a própria IA consegue fazer esse tratamento, permite essa escala e atingir, de certa forma, uma personalização que antes não era possível se fazer, né? Dentro de uma visão de CRM que o Felipe traz aqui com muita propriedade, que não é aquela visão só da venda, né? Mas sim a visão do comportamento e até mesmo construir insights a partir desse comportamento para a geração de novos produtos, novos serviços, novas experiências que a marca vai oferecer para esse público, né? Muito bom. Eu acho que quando nós estamos falando sobre, né, tentando trazer um aprendizado técnico num evento, falando especificamente de tecnologia, mostrando para que essa tecnologia está sendo útil no marketing, acho que a gente está chegando no por que essa conversa da Xtalk é uma conversa tão legal e tão bacana aqui. Mas vamos lá, gente, assim, Gabriel, o que mais tu traz aí de aprendizado lá de Las Vegas, né? Depois a gente finaliza com coisas que, né, outras coisas de Las Vegas, mas vamos ficar por enquanto no conteúdo dele. Beleza, Ribas. Olha, cara, eu vou fazer uma ponte com algo que você falou agora há pouco aí,
que é uma palavrinha chamada personalização. Você falou bastante ela agora aí. Eu acho que, em cima disso, eu vou virar o assunto aqui para um assunto que foi quentíssimo lá no evento, que foi talvez o tópico que tenha chamado mais a minha atenção, inclusive, que foi os AI agents, né, que eles estão chamando, e dentro desses agents, um em particular impressionou muito, que foi o Commerce Agent, que foi um agente tunado por inteligência artificial, pensado para o contexto do e-commerce. E aí a ideia está toda em cima de personalização, como você falou, personalização da experiência do usuário, né, na interação com aquela loja, com aquele varejista, né? Então, assim, para um contexto de marketplaces, né, com que a gente está vivendo agora, eu acho que isso daí seria o suprassumo da personalização da experiência, porque você tem... pensa no antigo chatbot, né, aquele com as respostinhas prontas ali, você quer isso ou você quer isso? Isso vai morrer. Agora você tem uma inteligência viva para conversar com você sobre o catálogo da loja, sobre preço, fazer sugestões, trazer review de usuário, te dar contexto daquele produto, responder perguntas ali em real time, como você está interagindo com o ChatGPT ou com o Gemini, mas dentro do contexto da loja. E teve até uma demo que foi muito impressionante, assim, eles pegaram um vídeo do YouTube onde tinha uma banda tocando, e aí tinha um baterista, e aí a menina que estava apresentando falou, eu adorei a jaqueta desse baterista. E aí pegou o link do vídeo do YouTube, colou nesse chat, que é um chat tunado pelo Gemini 1.5 Pro, mas que você incorpora na sua plataforma de e-commerce para disponibilizar para o seu usuário, e começa a fazer pergunta. E você fala, olha, eu adorei aquela jaqueta. Tem alguma coisa parecida no catálogo? E ele vai, busca, encontra, sugere, ó, temos essa jaqueta aqui que é muito parecida com aquela, ou às vezes até a própria, né? Temos exatamente aquela jaqueta aqui. Então tá aqui o preço, tá aqui as informações, quero review de usuário, quero alguma coisa para combinar com ela, quero uma calça, quero um sapato, tá aqui sugestões. Quer fechar a compra? Vamos fechar a compra, vamos para o checkout. Então, assim, é muito pensado, não só para personalizar, claro, isso também, mas também até mesmo como um fator de aceleração de conversão. Assim, a expectativa é que isso melhore muito as taxas de conversão no varejo online, né? Mas eu acho que, em termos de personalização, que era o que você estava falando, isso foi um super exemplo que foi dado lá e que impressionou todo mundo. Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Isso cabe tanto, não, só comentar que eu achei esse exemplo que quando ele me contou, achei poderosíssimo, assim, e prático, né, muito, muito real, né, vamos colocar na visão do consumidor, né, eu sou palmeirense verde aqui, vira e mexe, eu tô vendo ali um vídeo deles, um vídeo de bastidores, eu falo, puta, eu queria essa jaqueta deles de treino, às vezes nem, não acho onde compra, sabe, eu me peguei me vendo, assim, nesse exemplo dele, e a gente consegue trazer isso numa visão de uma loja específica, então eu sou a loja X aqui, eu tenho o meu chatbot da loja X, e alguém fala assim, eu queria uma jaqueta tipo essa, eu gosto da marca X, e gosto dessa jaqueta desse baterista aqui, acha uma para mim parecida, como você também imagina isso numa visão de um marketplace, né, onde você tem diversas marcas aqui dentro, o nível de possibilidade que você vai até de achar a própria jaqueta do cara, né, então achei uma aplicação bem interessante que consegue tanto num micro, num pequeno lojista, até num big player, um big marketplace. Quando o Gabriel estava falando isso, me veio, né? Eu sou torcedor de um dos maiores clubes do mundo, que é o Grêmio, futebol porto-alegrense, e o Grêmio tem utilizado algumas estratégias nesse sentido, né? Que é postagens com os jogadores, e aí tanto roupa de jogo, né? Uniforme de jogo, quanto uniforme de treino, quanto uniforme de translado, de viagem, né? Então, aquela jaquetinha que eles usam para pegar o avião, para ir para a concentração, e colocando, né, chamadas de compra desses produtos. Isso é bem bacana, e quando tu começa a utilizar isso, né, com uma inteligência artificial, tu consegue, inclusive, acionar o usuário que sabe que está querendo aquilo, para fazer isso. Acho que vem para uma personalização, e mais do que uma personalização, né, é uma experiência, uma conexão maior
que te liga, tu sabe que tanto o exemplo da música é um exemplo que é uma conexão de fã, o exemplo de futebol é uma conexão de torcedor barra fã, então é uma conexão muito mais emocional do que racional, e quando você traz isso à tona, você está fazendo com que haja, né, uma força muito maior. Mas e vamos lá. Uma das outras coisas, né, uma das principais dores, então a gente falou sobre ganho de eficiência, a gente falou sobre esse ganho de eficiência com viabilidade para personalização, mas uma das outras pontas mais, como se drásticas hoje, de uma das principais dores, né, do marketing, da relação de vendas de uma marca com as pessoas é retorno sobre investimento, conseguir mensurar o quanto que aquele investimento em campanhas, em iniciativas, em ações, né, retornam e onde efetivamente o retorno está, né? O Felipe sabe aí que a questão né, de associar qual a mídia adequada, né, qual foi a mídia que gerou aquele resultado é muito difícil. O que tem aí, Gabriel? O que você viu lá, falando um pouco sobre ROI e medição de retorno sobre investimento? Nesse caso aqui, eu acho que a gente entra já num desdobramento, né, da aplicação do que a tecnologia está possibilitando para a gente. Então, em cima desses entregáveis que a gente já conversou aqui, de trabalhar bases, né, de identificar tendências através de requisições de texto, e etc., você leva isso para um próximo nível, que eu acho que é o nível até que o FI tem a gente estava discutindo antes e ele trouxe algumas perspectivas bem interessantes, assim, você desdobra isso para o universo da mídia e você pode se valer, né, dessa aceleração que a IA generativa traz, né, para você, traz para o dia a dia, para poder desenhar esses modelos com uma precisão muito maior, assim, talvez nunca vista, né? Você consegue, então, desenhar o seu modelo de atribuição de conversão, tendo ao seu lado aí essa feature poderosa, levando isso para uma perspectiva mais mercadológica mesmo, que acho que é o que o FI tem para trazer também. Eu acho que é muito disso, assim, primeiro da gente conseguir mapear toda essa jornada do cliente. Acho que essa é uma primeira dificuldade, né, já dada, que hoje a gente já tem, e eu acho que a gente integrando todos os pontos de contato com esse cliente, conseguindo captar esses dados, e com essa camada de AI que a gente está falando, a gente consegue ter um maior controle, um melhor mapeamento dessa jornada. Acho que esse é o primeiro passo, é a primeira dor que a gente tem, falando aqui até da minha caixinha aqui de CRM, né? A nossa caixinha, né, de estratégia também, passa por entender, mapear toda essa jornada. É uma metodologia do grupo, passa por isso. Se eu não identificar a jornada, de nada me adianta eu entender onde que eu vou, onde eu preciso potencializar. Isso tudo já ajuda e facilita. E depois aquela segunda camada que eu falei rapidamente ali, que é a gente entender o peso de cada uma dessas interações, né? Porque hoje, beleza, tem muitos casos onde você consegue mapear de ponta a ponta que o cara passou por todas essas mídias, beleza. Mas elas tiveram o mesmo peso de influência na conversão? Eu duvido muito. Hoje a interação a gente dá mais peso para o last click, né? A última interação como um peso absurdo, mas daí para trás é tudo meio igual, né? O cara passou por aqui, ele participou ali, ajudou na conversão, e o last click é o fodão da história. Será mesmo? Assim, a gente já teve alguns casos aqui, nossos internos, né, quando a gente mergulha nos dados, com cientistas de dados, com time profundo, a gente vai identificar e vai ver que o que está performando melhor não é o last click podia ser qualquer um, é só entregar ali no momento certo, mas a segunda interação que a gente dava com aquele formato específico é o que está drivando o resultado no last click, sabe? Só que isso, a gente hoje, né, a gente tem que fazer isso quase que um projeto especial. Vamos trazer aqui os cientistas de dados, vamos trazer aqui a nossa SWOT, né? E a gente tem esse time hoje dentro de casa para olhar isso. Mas beleza, mas como é que eu faço isso no dia a dia, de forma escalável, para as 1 milhão de ações que a minha empresa faz, ou que a minha holding faz, sabe? Então, acho que esse é o grande ganho, que acho que aí é a tecnologia a favor do negócio aqui, propriamente dita. Não é a tecnologia pela tecnologia, de fato, ela nos ajuda a trazer o que a gente faz para um projeto especial de uma forma always on, sabe? Eu vejo esse é o grande ganho ali, para de fato a gente chegar num ROI de verdade, sabe? Sair
nesse pseudo ROI aí que às vezes a gente vê no dia a dia, para um ROI efetivo e um ROI para cada etapa do canal, né, da jornada, o que é ainda mais bacana ali. Esse que eu acho que é o grande ganho. Complementando assim de uma forma um pouco mais ampla isso que o Fih falou, e até fazendo uma ponte com aquilo que a gente falou antes ali dos foundations, né? Acho que é importante você saber o output que você quer, é importante você conhecer as possibilidades das ferramentas que já existem, no caso aqui a gente está falando, né, das ferramentas do cloud. Então, nós que atuamos na área de dados, né, a gente é ávido por conhecer, pesquisar ferramentas e saber o que cada uma possibilita para a gente. Nesse primeiro momento, você pode esquecer a existência até da IA generativa, porque você precisa saber qual é o output que você quer e quais as ferramentas que vão te dar aquilo. A partir do momento que a generativa entra no ambiente dessa ferramenta, pensando aqui no caso das ferramentas do cloud, aí você tem um ganho de assertividade, de velocidade, né, de escalabilidade. Então, assim, são ganhos... inúmeros ganhos que você tem, mas você, de novo, volta alguns steps, precisa entender qual output que você quer, de negócio mesmo, entender qual é o ferramental que você usaria sem inteligência artificial, e aí depois você mergulha naquilo com essa aceleração aí, absurda que aí a generativa proporciona, e aí você consegue agilidade, escalabilidade, assertividade, etc. Cara, Ribas, desculpa te cortar, mas esse recado do Gabi eu acho que talvez seja o mais importante, eu acho que pega muito na veia, assim, um dos mais importantes do que a gente fala aqui, sabe? Ferramenta, tecnologia, não adianta você achar que ela vai resolver o teu processo estratégico sozinha, sabe? Ou tua estratégia de negócio, ou teu processo de trabalho, eu vou usar uma ferramenta aqui e ela vai fazer uma mágica que a inteligência artificial vai fazer. Não existe mágica, a inteligência artificial não está aqui para fazer mágica. Então, se você não tiver esse penso que o Gabriel falou, preparatório, pré-utilização da ferramenta, a tecnologia vem para te atrapalhar, vem para te confundir mais, assim, eu tenho um exemplo ali, putz, a gente estava com dificuldade na resolução dos trabalhos do dia a dia, muito volume, projetos novos, etc. E aí, contrata a ferramenta X, agora põe a ferramenta Y de gestão de projetos. Até que teve um carinha falou assim, não, cara, ferramenta sem penso, sem processo de trabalho bem estabelecido, ela vem só para truncar, ela vem para automatizar a sua bagunça. Acho que foi essa frase que ele usou que para mim eu guardei muito. Então, antes de adotar a ferramenta, que obviamente a gente tem que adotar a ferramenta no processo de trabalho, tá aí para isso. Mas antes disso, a gente foi para cartolina, colava post-it e tal, e aprendemos um monte. Depois de um mês, ali, tipo, beleza, essa ferramenta nos atende no processo que a gente chegou, sabe? Então, acho que esse recado do Gabriel para a gente sair do técnico ali é fundamental, assim. Por isso que a inteligência artificial não está aqui para substituir nenhum profissional, sabe? Essa a sacada, a virada do jogo. Pelo contrário, quem tiver esse penso estratégico, souber onde tem que chegar, vai saber utilizar melhor a tecnologia e vai potencializar ainda mais o trabalho. Isso aí, acho que é um belo recado aí para esses minutos finais. Perfeito. Acho que a gente, com esse recado, a gente tá, né, no clima adequado, a gente fechar o nosso papo aqui, mas que tem tudo a ver, né? Nós estamos falando no final da história toda, nós estamos falando de pessoas, assim, a gente está aprendendo a utilizar tudo isso. Claro que a ferramenta está disponível aí, mas nós, como pessoas físicas, como profissionais, precisamos inserir essa ferramenta no nosso dia a dia, né? Tá todo mundo falando aí que nós somos a geração T, né? Que é a geração de transição, nós estamos passando por transições, né, tecnológicas, nós temos que aprender a lidar com tudo isso, porque senão, como o Felipe falou, a gente acaba automatizando a nossa bagunça, automatizando processos que não estão organizados, e sem ter uma consciência adequada de como utilizar, sem ter processos adequados que, né, que tirem as empresas desses silos, né, dessa organização de silos que elas têm, e que conectem transversalmente áreas diferentes em prol de uma solução melhor para o negócio, as ferramentas vão continuar evoluindo e a gente vai continuar correndo atrás delas e tentando utilizar, e muitas vezes investindo uma Babilônia de dinheiro, né, em ferramentas globalmente identificadas, e que no final do dia vão nos dar muita dor de cabeça, e a gente vai ter que adequar, aprender, treinar,
refazer, refazer reengenharia para se adequar a elas, não ao contrário. Muito obrigado, foi um papo muito bom, ele transitou ali do técnico para o negócio, para as pessoas. Tenho certeza que quem conseguiu nos acompanhar até aqui teve uma excelente, né, excelente insights, vai ter excelentes aprendizados aí desse processo como todo. Gabriel, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. E todos, até o próximo episódio do X-Talk.